Não tem como começarmos o jornal de hoje sem abrirmos com a nova briga em praça pública, digo, redes sociais, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com outro país. Dessa vez, o Brasil foi o escolhido. Ele fez uma defesa pública a Jair Bolsonaro que causou uma grande repercussão no meio político brasileiro. E na coletiva de imprensa que fez para encerrar a cúpula do BRICS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Trump pode dar palpite lá, mas não aqui. Vamos ver um trecho. Oi, presidente. Boa tarde. Ainda sobre o presidente Trump, ele fez um aceno ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, falando que está acompanhando, aspas, uma casa bruxa que está sendo feito a ele. O senhor falou agora de soberania, tinha falado mais cedo sobre respeito e interferência. É cabível medidas diplomáticas? O Brasil vai reagir? O que o senhor vê sobre essa situação? Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. E o presidente já havia feito um comentário no X. Vamos ver. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Aí o comentário do presidente Lula no X. Logo depois também o Itamaraty apresentou uma nota, imprensa muito parecida com isso e assinada pelo presidente Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro também repercutiu a mensagem de Trump e afirmou que está feliz com o que foi dito. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui também para acompanhar junto contigo aí. O do ex-presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte: recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump. Convivi por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, clara perseguição política já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Muito parecido com as palavras do próprio Donald Trump. Ele disse coisas bem parecidas, daqui a pouco a gente vai colocar também o que disse o próprio Donald Trump.
Os filhos de Bolsonaro também falaram, né? O Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro foram outros que fizeram repercutir a fala de Trump. Primeiro a gente vai ver o que o Eduardo Bolsonaro falou. É o seguinte: muita gente me telefonando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos Estados Unidos neste próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha. Apoiem a nota de Donald Trump na Truth Social, a rede social que o Trump usou para falar, e demais redes. Reforcem as orações. E aí o Flávio também disse o seguinte, vamos acompanhar. Obrigado, presidente Donald Trump, sempre em defesa da democracia e da liberdade de expressão. Trump está certo. Quem deve julgar Bolsonaro são os brasileiros nas urnas. Não se trata de justiça, se trata de uma verdadeira caça às bruxas, contra quem ousou enfrentar o sistema e governar pelo povo. Parabéns pelo seu trabalho incansável, meu irmão Bolsonaro, né? Aí pôs o arroba do irmão Eduardo Bolsonaro. Sabemos da sua luta aí, se referindo, né, ao irmão que mora nos Estados Unidos. E claro que os aliados do presidente Lula também, né, falaram. Responsável pelas relações institucionais do governo, a ministra Gleisi Hoffmann diz que Trump está equivocado. Vamos acompanhar. Ela disse o seguinte: Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário. E aí, para a gente finalizar todas essas repercussões, vem o líder do PT da Câmara, o deputado Lindeberg Farias, que gravou um vídeo afirmando que Trump não vai intimidar o governo. Vamos ver. Essa é a hora de ver quem de fato defende a democracia brasileira. A declaração do Trump que diz deixem Bolsonaro em paz, é uma brutal interferência em assuntos internos do Brasil. Nós temos que defender a soberania nacional e nós temos que defender as nossas instituições. Há um poder judiciário independente nesse país, o Supremo Tribunal Federal. Eu já tenho denunciado a posição do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, articulando sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é inaceitável. Então, todos os que defendem de fato a democracia brasileira têm que se posicionar nesse momento. Agora, eu digo para o Bolsonaro, tá? Isso no fundo é covardia. Em vez de enfrentar seus problemas, todo mundo sabe da sua participação na trama golpista, inclusive um plano, a Operação Punhal Verde e Amarelo, para assassinar o presidente Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin. É covardia dele e do seu filho, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, segurando uma posição de subalterno, porque, na verdade, o que eles queriam é que o Brasil virasse uma colôniazinha norte-americana. Não. Esse é um país grande, independente, que tem soberania nacional. Vamos repudiar. Cobro de todos os democratas brasileiros que se posicionem nesse momento, não é em defesa do governo A, do governo B, em defesa das instituições, da soberania e da democracia brasileira. E essa fala do Donald Trump na Truth Social disse o seguinte, né? Abre aspas, o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país. Também um negociador muito duro em comércio.
Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo à caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição. Deixe Bolsonaro em paz. Fecha aspas. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt,